Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. É inevitável não reconhecer a forte ligação que existe entre o Brasil e o México, seja pela culinária, pelas semelhanças econômicas ou até mesmo pelos programas de TV. No futebol, as coisas não são tão diferentes. Além de ter sido palco do nosso histórico tricampeonato mundial, o México há anos tem sido a casa de vários jogadores brasileiros. Não é à toa que um dos maiores artilheiros da história do futebol local é Brazuca. Trata-se do baiano Evanivaldo Castro, o Cabinho, que entre os anos 70 e 80 marcou incríveis 312 gols no campeonato mexicano. Entretanto, por outro lado, talvez pela falta de interesse dos nossos clubes ou dos próprios jogadores, o Brasil raramente teve a oportunidade de contar com mexicanos. Tanto que, em toda a história da Série A do Brasileirão, se considerarmos apenas os mexicanos natos, apenas um conseguiu entrar em campo na competição. E, infelizmente, foi uma passagem tão curta que poucos torcedores lembram do fato. No vídeo de hoje, vamos recordar a meteórica trajetória do atacante Antônio de Nigres na principal competição do nosso país e também o seu triste fim alguns anos depois. Confere só! Após ser campeão paulista em 2006, o Santos saiu no mercado em busca de um centroavante. A ideia era reforçar ainda mais o setor ofensivo com um nome estrangeiro que, se possível, estivesse livre no mercado. Foi então que, no final de março, dias antes da data final para as inscrições no Brasileirão, desembarcou na Vila Belmiro o mexicano Antônio de Nigres. Livre no mercado após encerrar o seu contrato com o Monterrey, Antônio tinha 27 anos e, apesar dos quase 20 jogos pela seleção mexicana, já chegou ao Brasil bastante questionado. Isso porque, além de somar menos de 100 gols na carreira, ele teria, segundo informações da imprensa na época, sido contratado por engano. Aparentemente, o nome que havia sido indicado por Vanderlei Luxemburgo, o técnico do Santos na época, foi o de Aldo de Nigres, irmão mais novo de Antônio, que também era centroavante e que estava se destacando no Tigres do México. Nem o Santos, muito menos Luxemburgo, reconheceram o equívoco, mas o próprio Antônio, em sua coletiva de apresentação, respondeu sobre essa questão e colocou panos quentes na polêmica. Abre aspas, fiquei sabendo da confusão e é normal. Meu irmão é mais jovem do que eu e está começando agora. É um grande jogador, mas ainda não atuou na seleção principal. Fecha aspas, disse o mexicano, que 2 anos antes tinha tido uma passagem pela América do Sul com a camisa do Once Caldas. Regularizado só no início de abril, Antônio, enfim, teve a oportunidade de estrear com a camisa do Santos. Em uma vitória por 2-1 sobre o Brasiliense na Vila Belmiro, válida pelo jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil, o mexicano começou como titular, mas foi substituído aos 14 minutos do segundo tempo. Teve uma aparição bem discreta. 4 dias depois, foi a vez de participar da estreia do Peixe no Brasileirão. Mais uma vez titular, ficou em campo por um pouco mais de 60 minutos e pouco ajudou no empate em 0-0 contra o Goiás no Serra Dourada. A partir daí, Antônio fez só outros 3 jogos oficiais pelo Santos, 2 pela Copa do Brasil e 1 pelo Campeonato Brasileiro, e marcou um único gol. No dia 23 de abril, na vitória por 2-1 em casa sobre o Atlético Paranaense, aproveitou uma jogada feita pelo lateral Kleber e só empurrou para o fundo da rede. Se tornou naquele momento o primeiro e até hoje único mexicano nato a marcar um gol na era dos pontos corridos do Brasileirão. Problemas físicos e o baixo rendimento nos treinamentos fizeram o centroavante perder muito espaço no elenco do Santos. Logo, ainda em agosto de 2006, antes mesmo de completar 6 meses de clube, ele foi procurado pela diretoria e acertou uma rescisão de contrato. Foi o fim de uma das passagens mais pragmáticas de um gringo com a camisa do Santos. Vale destacar que um pouco antes da rescisão, o mexicano quase rendeu ao Santos uma dedução de pontos no Brasileirão. Isso porque o clube brasileiro foi acusado de ter inscrito o jogador de maneira irregular. Mas, no final das contas, a denúncia não avançou. Após deixar o Brasil, Antônio atuou por um pouco mais de 3 anos profissionalmente. Passou por clubes da Turquia e teve uma breve passagem pelo Larissa, da Grécia.
Mas, na madrugada do dia 11 de novembro de 2009, ainda durante essa passagem pelo futebol grego, o mexicano sofreu um ataque cardíaco e faleceu com apenas 31 anos de idade. Segundo o que foi noticiado na época, ele não havia feito queixa sobre o seu estado físico e, por conta de uma expulsão, não tinha participado do último jogo do Larissa no dia 9 de novembro. Estava concentrado em um hotel na Grécia e, após sentir uma indisposição, pediu para ir a um hospital, o que infelizmente não deu tempo. O jogador faleceu ainda na ambulância. Deixou esposa e uma filha de 5 anos. Diversas homenagens foram feitas para Antônio lá no México. No seu funeral, realizado no estádio do Monterrey, clube onde teve maior destaque na carreira, compareceram quase 15 mil pessoas. Já Aldo, ao longo da carreira, sempre que possível, tentou homenagear o irmão. Ele jogou profissionalmente até 2017 e hoje, aos 40 anos, se dedica à carreira de treinador. O seu último trabalho foi como auxiliar no Monterrey em 2023. E se você ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Se possível, também se inscreva no nosso canal no WhatsApp. O link está no comentário fixo. Até mais!